Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade de hoje. E nós estamos muito felizes porque hoje é o resultado de um estudo que nós estamos fazendo há um bom tempo e nós vamos apresentar para vocês. O meu nome é Paulo Henrique, eu sou médico, biólogo, estudante de logosofia e esse ano a Fundação Logosófica ela tem um motivo muito especial para comemorar, que são os 90 anos da logosofia no mundo. E aí, para isso, nós fizemos uma programação com várias atividades com o objetivo de divulgar, de informar o que a logosofia tem feito e o que ela é capaz de fazer para tornar as nossas vidas mais produtiva, mais feliz. E essa atividade de hoje faz parte dessa programação. O tema de hoje, então, é os conceitos que norteiam o futuro da humanidade. Eu queria dizer também que a todo momento vai estar aberto o chat da nossa atividade. Então, caso queiram mandar perguntas ou queiram fazer algum comentário, basta colocar no chat, tá bem? A gente vai tentar responder durante a atividade, durante a palestra ou após. E queria também informar que a palavra oficial da logosofia, ela se encontra nos livros logosóficos. E que, para isso, é fácil ter acesso a esses livros, porque é só baixar no site logosofia.org.br. É gratuito. E a atividade de hoje, né, a gente vai contar, então, com a participação de 4 jovens, que também são estudantes de logosofia, e eu gostaria, então, de pedir para que elas se apresentassem. Quem gostaria de começar? Boa noite a todos. Meu nome é Ana Clara, tenho 22 anos, sou graduanda de arquitetura e sou estudante de logosofia há mais ou menos 3 anos. Boa noite, me chamo Yânila, tenho 23 anos, sou designer e estudante de logosofia já há 1 ano. Boa noite, meu nome é Marília Gabriela, tenho 26 anos, sou advogada e estudante de logosofia há 6 anos. Boa noite, meu nome é Vitória, eu tenho 19 anos, sou estudante de medicina e estudo logosofia há 1 ano também. Sejam todas bem-vindas. Grato, né, pela participação de vocês aqui hoje. Nós estamos comemorando, então, os 90 anos da logosofia no mundo. E aí, o que é a logosofia? Qual que é o seu objetivo, não é? E aí, para falar sobre isso, eu queria passar a palavra para o Jadson, que é um dos dirigentes da Fundação Logosófica de Goiânia. Então, boa noite, Jadson. A palavra, então, está com você agora. Muito boa noite a todos. Eu sou um colaborador voluntário da Fundação Logosófica há 30 anos. Vou falar um pouco sobre este extraordinário movimento em prol da superação humana, a logosofia. A logosofia é uma ciência. É uma ciência na qual eu comprovo em mim mesmo os resultados de meu aperfeiçoamento nos aspectos morais e espirituais, que são bases para uma nova civilização. A Fundação Logosófica, responsável por difundir a logosofia no mundo, foi criada em 1930 pelo pensador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecot. No Brasil, já inaugura a sua primeira sede em 1935, na cidade de Belo Horizonte. E hoje já contamos com quase uma centena de cidades onde a logosofia está presente. Hoje, também, ao redor de todo o mundo, em quase todos os continentes, com dezenas de cidades, né? Como Argentina, Uruguai, México, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Suíça, Austrália, Israel, dentre muitos outros, agrupando milhares de estudantes. A Fundação possui também há várias décadas um sistema logosófico de educação, do ensino infantil ao ensino médio, né? Formado por Brasil, Argentina e Uruguai.
Em Goiânia, nós temos 2 sedes da Fundação e um colégio para o ensino infantil e fundamental 1. A logosofia tem como uma de suas diretrizes, enquanto ciência, o seguinte axioma muito importante: há que se experimentar o que estuda e estudar o que se experimenta. Isso dá uma característica de ciência mesmo, né? Um de seus muitos objetivos é o desenvolvimento e o domínio profundo das funções de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar e de realizar. É uma ciência baseada em leis universais, que propõe uma nova forma de pensar, de conceber e sentir a vida, com base na capacidade de ensinar o homem a conhecer a si mesmo, a compreender, amar e respeitar o autor da criação, a descobrir a vontade do autor por meio de suas leis e das múltiplas manifestações de seu espírito universal. Muito bem, os conceitos que a logosofia apresenta, de Deus, de leis universais, de vida, de família, de amor, dentre outros, não dependem do tempo, são atemporais, são universais e sempre despertaram muito interesse nos seres humanos, não é mesmo? Sempre. Por quê? Por serem essenciais à evolução consciente do homem e também essenciais para compreender claramente a linguagem do Criador. Muito obrigado. Uma ótima atividade a todos. Jadson, nós agradecemos pelas suas explicações. Eu sei que aqui algumas pessoas já sabem, né, já ouviram falar de logosofia, mas tem outras pessoas que talvez seja a primeira vez que estejam ouvindo falar dessa ciência. Então, eu queria saber se sobre isso que o Jadson trouxe, se alguma de vocês gostaria de complementar com alguma mais informação. Eu gostaria. Então, eu penso que as palavras do Jadson foram muito claras, né, na definição da logosofia. Mas para a gente entender um pouco mais esse conceito, eu considero importante falar o que a logosofia não é. A logosofia não é uma religião, não é uma seita, não é um grupo de autoajuda ou um ramo da psicologia. É uma ciência com método próprio, baseada na observação, avaliação e experimentação do que ocorre na própria vida, de modo que as verdades sejam construídas e não impostas ou aceitas sem reflexão. O próprio autor da logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, diz que não devemos acreditar no que ele ensina. Primeiro, a gente tem que comprovar na nossa própria vida o que é ensinado. Sim, complementando as palavras da Vitória, eu entendo que a logosofia difere das demais ciências por ter o caráter experimental dentro da própria realidade individual de cada um, né? Assim como o Jadson manifestou agora mesmo, na logosofia a gente aprende a experimentar o que se estuda e estudar o que se experimenta. E aí, com essa abordagem, eu comprovo dentro da minha própria vida aquilo que aprendi nos livros logosóficos. E assim, com o esforço e o despertar da minha própria consciência, eu consigo realizar a superação de mim mesma e alcanço resultados em forma de conhecimentos que passam a fazer parte da minha própria realidade. Já eu consinto muito com o que elas disseram, mas apenas para complementação, a logosofia também tem como objeto de estudo a vida em seus diferentes campos, sendo eles profissional, familiar, social, dentre tantos outros, né? E essa ciência, ela parte do conhecimento que cada um deve ter do seu mundo interno, né? Para que assim consigamos evoluir e nos superar a cada dia, com base nos conhecimentos que adquirimos e no esforço de aperfeiçoar. E não existe resultado sem esforço, viu? Não existe mágica, não existe sorte. É um método prático que nos permite evoluir de forma mais consciente e equilibrada. Exatamente isso, né? A logosofia ela apresenta uma nova mensagem à humanidade, porque ela vai apresentar ao ser humano uma nova forma de sentir, de conceber a vida.
a pensar, a fazer, sentir a vida de uma outra maneira, com consciência e o real sentido da sua existência no mundo. Olha, o que vocês disseram realmente é bastante interessante, porque cada vez mais a gente precisa de uma forma de saber distinguir a verdade do que não é, o bem do mal, o justo do injusto, não é? Saber diferenciar se está agindo certo ou agindo errado, não é? E com esse método que vocês falaram, que a gente aplica na própria vida, faz todo sentido, porque somos nós que fazemos a experiência e somos nós que colhemos o resultado, não é assim? E, bom, nós falamos até agora, então, do que é a logosofia. Também depois vocês complementaram, falando do que ela não é. Vocês diferenciaram a logosofia de outras ciências, falaram também da aplicação no campo experimental, que é a própria vida, né? Mas, no final, o Jadson falou também sobre conceitos, que é o tema de hoje, né? Eu queria saber, então, o que vocês têm a dizer sobre esses conceitos? Sim, Paulo, é importante, né, a gente buscar entender o que é um conceito. E eu penso que um conceito é o conhecimento preciso de algo, baseado em verdades comprovadas. E essa verdade é possível encontrar na realidade das coisas que a criação pôs diante do homem. Essa verdade é única, independente do país que se vive, de raça ou qualquer tipo de classificação criada pela ciência humana. O que a humanidade tem experimentado é a formulação de novos conceitos que buscam desconfigurar fatos baseados em interpretações distorcidas das coisas, que levam ao engano, ao desvio e à mistificação. E aquele conceito que não se amplia, ou seja, que não evolui, se torna um preconceito, certo? Por isso, entendo ser tão necessária a retomada dos verdadeiros conceitos das coisas e retornar à fonte onde nascem todos esses princípios. A ciência logosófica está muito longe de querer impor qualquer tipo de entendimento formulada pelo autor. A ciência me ensina a construir estes conceitos com base na razão, na consciência e realidade. E dentre esses conceitos, para a nossa atividade de hoje, a gente escolheu falar sobre conceitos de vida, homem, criação e Deus. Muito bom, né? Eu vejo que quando esses conceitos estão bem formados, a gente sabe o que fazer, para que fazer, por que fazer. E se não tiver a consciência desses conceitos que direcionam a nossa vida, né, a gente acaba sendo levado por correntes de pensamento. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre um desses conceitos que vocês mencionaram. Então, afinal, Deus existe? Olha, Paulo, eu penso que essa é uma das perguntas assim que mais foi feita, né, na história da humanidade. Os povos de tempos muito remotos e os de hoje continuam se perguntando isso. E eu penso que o simples fato de podemos fazer essa pergunta, né, se Deus existe, é porque nós temos essa prerrogativa. E quem nos deu essa prerrogativa de pensar sobre isso? Porque até aquelas pessoas que negam a existência de Deus pensam sobre Deus, ainda que para negá-lo. Se não existisse Deus, tampouco existiria sua criação, certo? Então, Paulo, eu penso assim, que se existe a criação, que é toda a realidade que está ao nosso redor e da qual também fazemos parte, é porque também existe um Criador. Eu entendo que esse Criador, ele não pode ser limitado a um gênero humano, uma forma, um país ou mesmo um continente, mas que é a fonte de toda a energia. Eu entendo também, Paulo, que eu não devo temer o Criador, mas que enquanto alguns comportamentos me afastam desse Criador, ao infringirem as leis universais, aqueles que seguem essas leis, que foram criadas pelo próprio Criador, me aproximam dele. Realmente, esse tema gera muitas inquietudes no meu interno e penso que muito nos que estão nos assistindo agora, né? Mas eu pergunto, por que Deus não existiria? Eu consinto muito com o que a Vitória disse, porque se existe a criação, algo inegável e visível aos olhos físicos, existe um Criador. Logo, pode-se concluir que tudo que existe foi concebido como fruto desse pensamento universal e, portanto, representa a expressão mais tangível e palpável do pensamento do Criador.
Entender que Deus concebeu tudo que existe e que posso senti-lo, à medida que busco o conhecimento de mim mesma, mudou totalmente a minha forma de encarar a vida. Durante muito tempo, eu não me via fazendo parte da criação. Não conhecia minhas virtudes, meus defeitos, não conhecia as capacidades da minha inteligência, os meus pensamentos, os pensamentos que norteavam minhas palavras e condutas. Ou seja, dentro de mim existiam vários aspectos que eu desconhecia e hoje conheço um pouco melhor. Tenho podido rever este conceito e experimentado que, à medida que eu avanço no conhecimento de mim mesma, me sinto muito mais próximo do Criador, porque na verdade eu começo a entender como, por quê e para que Ele me criou. Também estou aprendendo a observar a criação sobre outro olhar. Passei a identificar em tudo que existe a expressão do pensamento e vontade do Criador. Certo? Agora, será que alguém que todos, né, que estão assistindo aqui agora já se perguntou qual dos seres que compõem a criação tem a capacidade de pensar e a capacidade de amar e recordar ou de criar? Por exemplo, estamos aqui hoje, né, conversando virtualmente com auxílio de computador, da internet, usando a língua portuguesa para nos comunicar, falando sobre uma ciência. Tudo isso criação do ser humano, certo? Que outro ser na natureza tem essas prerrogativas? Deus criou o homem com uma capacidade muito superior à dos demais seres da criação, dando-lhe a prerrogativa, que é exclusivamente humana, de evoluir, mudar, colaborar, fazer o bem a partir das leis que regem toda a existência e principalmente a partir do conhecimento de si mesmo. Olha, vocês usam uma lógica que para mim é irrefutável. Se existe a criação, é porque existe um Criador, não é? Agora, e é importante também nos colocar como parte dessa criação, como vocês trouxeram. Agora, também é importante, e eu acho que aí tem uma chave, ressaltar que nós somos uma parte privilegiada. Então, sobre essa parte privilegiada da criação, que é o ser humano, eu queria saber como que a logosofia conceitua o ser humano, o homem. É um excelente questionamento, Paulo. Afinal, né? O que somos? Do que somos constituídos? Será que somos apenas essa parte de carne, né? A ciência logosófica, ela apresenta o ser humano formado por duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. A natureza física, ela representa o corpo e a alma, que são partes perecíveis, que se extinguem com a morte do ser. Com relação a essa parte física, por exemplo, não precisamos controlar a velocidade dos batimentos cardíacos, do funcionamento dos pulmões, né? Da parte motora, enfim, ela já foi concebida de forma completa. Cabendo-nos apenas cuidar, né, para que funcione bem por muito tempo. Já a natureza espiritual do homem, ela se diferencia da física pelo fato de ela ser incorpórea, imperecível. Ela não morre nunca. Eu aproveito para chamar atenção nesse ponto, e quando eu vou falar de espírito, natureza espiritual, não tem nenhuma ligação com algo sobrenatural ou fenomênico. Não, eu me refiro ao espírito como uma das naturezas que compõem o ser humano. É algo que é parte do homem. É muito importante, por sinal, ainda que muitos não saibam da sua existência. Mas eu entendo, hoje, que a chave para uma vida positiva e proveitosa, ela está no equilíbrio entre essas duas naturezas, a física e a espiritual, que são naturezas diferentes, mas se encontram unidas em um único ser. E seguindo esse mesmo raciocínio, nascer e morrer são faces de uma mesma moeda, né? Que é essa moeda chamada de vida. E obedece um processo natural da criação. O homem, ele esteve e está sempre em busca de uma juventude eterna, né? De um prolongamento do corpo físico, utilizando de recursos tecnológicos, inventos, procedimentos estéticos, medicamentos milagrosos e renegando muitas vezes, provavelmente por desconhecer, que a imortalidade ela não se encontra nessa parte física, ela se encontra no espírito. E veja só que coisa interessante. Se realmente é fim de linha, ponto final, quando o coração para de bater, então por que será que esforçamos tanto para evoluir, né? Para se superar, para ser melhor? Por que então o Criador teria concedido a vida?
Eu também gostaria de acrescentar alguns aspectos sobre o que a Ana Clara acabou de trazer aí sobre o conceito de ser humano. Hoje eu compreendo que todos nós, né, os seres humanos, é o único ser da criação com a prerrogativa e capacidade de pensar, de observar, refletir, imaginar, entender, e dentre tantas outras faculdades da inteligência. E também eu entendo que somos os únicos, né, com potencial aí para desenvolver a capacidade de estudar, de aprender, de ensinar, criar e principalmente de evoluir conscientemente. Porque nós, seres humanos, somos dotados de um sistema mental formado pela inteligência e pelos pensamentos. E mais outro aspecto que eu acho que é importante que seria o ser humano, né, ser também dotado da sensibilidade, né, e essa sensibilidade que me permite ser capaz de sentir, de amar, de querer, sofrer, perdoar. A sensibilidade, ela cria e forma os sentimentos, e esses sentimentos são agentes diretos da região sensível que vai estabelecer as qualidades da alma. Então, eu tenho experimentado, né, que ao abrigar na minha mente pensamentos elevados, né, com o cultivo consciente mesmo desses pensamentos, esses pensamentos são condensados no coração em forma de sentimentos, como, por exemplo, o sentimento de gratidão. Então, eu pude viver e sentir a minha realidade espiritual, né, proporcionando aí a minha elevação da minha condição de ser humano. Então, cabe a reflexão, né? Se fomos dotados de tantas prerrogativas, né? Por que a gente deveria crer que a nossa vida vai se limitar apenas a atender às necessidades da vida física material? É isso mesmo. Eu também penso assim, né? Com esse conceito do ser humano, a finalidade da vida passa a ser outra, não é? Muitas pessoas, infelizmente, se limitam a essa vida física e acabam esquecendo a vida espiritual. E sobre essa vida, né, Ana Clara, vou fazer uma pergunta para você. Sobre vida, você pode explicar como que a logosofia trata do conceito de vida? Com certeza. Bom, primeiramente, todas as vezes que falamos do ser humano e da vida que, em geral, todos nós queremos viver, um questionamento surge quase que automaticamente, né? Para que serve a vida? E nesse momento, eu convido a todos que estão nos assistindo aí a recordarem um pouco da sua trajetória de vida. Recordar da fase em que eram crianças, né, que faziam travessura, só se pensavam em brincar, a fase em que os pais eram gigantes, verdadeiros heróis. Depois recordar da adolescência, onde os questionamentos já começavam a surgir, os interesses foram gradativamente mudando. Agora a fase da juventude, trazendo uma mudança de hábitos, né? A busca pela profissão, a independência financeira, a busca pelo par humano e etc. Vocês até podem continuar, eu vou parar por aqui porque essa é a minha fase de vida. Mas resumindo de forma bem geral, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos. Pronto, acabou. É isso a vida? Bem, eu entendo que a vida, segundo a natureza física, ela realmente acabou, né? Porém, a espiritual, que ela não morre nunca, essa continua, ela é eterna. E é justamente o elo de ligação com o próprio Criador. Nessa atividade de recordação, eu recordei que na minha fase de adolescência, eu tinha uma mente muito fechada para a parte espiritual. Pois, de maneira geral, eu nunca consegui me identificar muito com a maneira que a maioria das pessoas pensavam sobre a criação e sobre o próprio Criador. Na verdade, até então, eu nem me permitia pensar muito sobre isso, né? Eu bloqueava esse pensamento, porque me causava uma certa angústia. Ainda hoje causa um pouco. Mas, de muitas maneiras, essa angústia, que hoje eu chamo de inquietude, ela vem sendo sanada à medida que eu estudo. E com esse estudo, agora eu tenho uma consciência muito maior da essência desse mundo interno, né? Do meu espírito. Porque eu me conheço melhor, eu conheço minhas deficiências, minhas virtudes, minha personalidade, e venho me conhecendo e me aperfeiçoando a cada dia. Sendo assim, eu vejo como objetivo da vida o aperfeiçoamento superior e a colaboração com os demais seres, para que eles também consigam, assim como eu, realizar esse processo de evolução. E eu entendo que hoje nós somos seres espíritos, né, em formação.
formação e aperfeiçoamento. Essa é a nossa missão como ser humano. É muito bom, assim, esse objetivo de vida que você citou me fez lembrar de uma fala que o Jadson falou na parte dele, né? Eu até notei aqui, ele falou assim, ó, a logosofia propõe uma nova forma de viver. E aí ele cita uma série de elementos logosóficos e um deles me chamou a atenção e eu dei um destaque para a gente retomar durante a palestra, né? Ele falou assim, ó, a logosofia ensina a compreender, amar, respeitar o autor da criação e ensina a descobrir sua vontade por meio do conhecimento de leis. E isso me chamou a atenção. Que leis são essas que ele quis dizer? Olha, Paulo, no início da palestra, eu falei que se existe criação, é porque existe um criador, recorda? Então, as leis universais, elas são a expressão da vontade desse criador. Olha, basta você olhar o equilíbrio das coisas na natureza. Como tem o equilíbrio das cadeias alimentares, que permite com que diferentes espécies sobrevivam, né? O equilíbrio das reações químicas, o equilíbrio de reações de transformação de energia que a gente vê no nosso metabolismo, que o homem utiliza para criar máquinas térmicas. Então, assim, tudo na natureza apresenta princípios de funcionamento. E se existem leis que regulam, então, esses processos na natureza, não é natural intuir que para nós também existem leis? Porque também somos parte da criação. Então, as leis universais são isso, né? A expressão da vontade do Criador. Mas, Vitória, não parece, então, que essas leis estariam, de uma certa forma, limitando a nossa liberdade? Eu vejo o oposto. Eu penso que o conhecimento dessas leis me dá uma liberdade de agir de acordo com elas. E quando eu ajo de acordo com essas leis, eu sou amparada pelo seu funcionamento. O contrário é eu ignorar a existência dessas leis, e daí eu penso que deixamos de conhecer algumas das nossas capacidades, as razões da nossa existência. Então eu vejo assim que o conhecer dessas leis, na verdade, me dá uma liberdade, né? Eu consinto muito com a Vitória, porque assim, eu compreendo que foi concedida a todos nós a liberdade de escolha e de construir nosso destino. Porém, são essas escolhas que eu faço que vão me levar a ser amparada, caso eu atue conforme as leis universais, ou sancionada se eu contrariar essas leis. Mas para que eu possa fazer o uso consciente desse livre-arbítrio, né, resgatar a minha vida e reconstruí-la, é preciso conhecer a linguagem do Criador, o pensamento mãe, a suprema vontade plasmada na criação. E essa linguagem, ela se traduz nas leis universais, que regem e sustentam tudo quanto existe, né? Expressando todos os conceitos eternos e permanentes baseados no bem, na verdade e no amor. Então, eu entendo hoje, né, que a atuação dessas leis são fundamentais para a minha própria evolução, porque uma vez que elas atuam na minha vida, mesmo que seja para me sancionar, é necessário compreender isso como fator de correção, de aprendizado, e não como algo que vai tirar a minha liberdade, porque não é esse o objetivo dessas leis. E essa sanção é o que vai me levar a um processo de redenção. E o que seria esse processo de redenção? Seria nada mais que eu me redimir perante minhas próprias falhas e meus próprios erros. Entendi. Então, leis parece que cumprem o objetivo de educar, né? Não um objetivo superior. Mas teve uma coisa que eu não entendi muito bem, que a Vitória disse. Ela falou assim que... Eu queria saber, Vitória, né? Como que o conhecimento dessas leis te leva a compreender, então, o que você falou, que você chamou de os motivos da existência? Paulo, teve uma lei especial, a lei de herança, que me auxiliou muito na ampliação do meu entendimento, né, sobre o motivo da minha existência. E aí você poderia me perguntar, mas que herança é essa, né? Olha, que eu não estou me referindo àquela herança material, que eventualmente podem deixar para a gente, nem a herança genética, que recebemos dos nossos pais e que é tão estudada pela ciência. Eu me refiro à herança de mim mesma. Olha,
Não é incomum você encontrar por aí crianças que desde pequenininhas, antes de qualquer instrução sobre a música ou um instrumento, por exemplo, já fazem pinturas como se fossem verdadeiros profissionais e tocam instrumentos com maestria. Ou aquelas pessoas também, sempre me inquietou bastante, que desde pequeno tem uma grande facilidade com determinado ramo da ciência, tipo a matemática. Então, a observação desses acontecimentos me levaram a concluir que essas pessoas já trazem essas características de uma herança delas mesmas, sabe? Então, Paulo, quando eu observo essa realidade, eu vejo a lógica dessa lei. Eu não tenho dúvidas de que existe uma herança imaterial, superior. E na minha vida, esse conhecimento tem me trazido muitas alegrias, porque me deu a convicção de que eu, Vitória, sou dona do meu destino. Olha, hoje, por exemplo, eu estou fazendo o curso que eu sempre projetei para a minha vida, porque lá no passado eu enfrentei as lutas associadas ao vestibular, ao cursinho, para herdar essa realidade que eu me beneficio hoje. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse me esforçado, tampouco eu estaria vivendo essa realidade, concorda? Então, assim eu herdo a mim mesma e sou dona do meu destino. Mas isso requer percorrer um processo. E quando eu falo da vida, assim, no sentido mais amplo, que processo seria esse? Processo de evolução. Olha, Paulo, eu não consinto que a gente deva viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que um dia eu vou ter sorte, outro dia eu vou ter azar. Ou aquele ditado bem popular mesmo, que fala assim, pau que nasce torto, não se endireita, e até a cinza é torta. Na minha concepção, nós temos a capacidade de mudar, na verdade. Olha, essa herança imaterial que você se referiu é realmente inquietante, né? Até perguntaria, será que a gente herda a nós mesmos para além dessa vida? Eu não tenho dúvidas que sim, Paulo. Porque pensa comigo, será se o Criador conceberia criaturas tão complexas e com tantas capacidades como nós, para que tudo que superarmos, tudo que evoluirmos, acabe com a morte física? Por que teríamos, então, tantas características que nos diferenciam dos demais animais, como pensar, criar, amar? Eu penso que aí nós estaríamos nos igualando a eles, né? Afinal, por que nos dotar de tantas capacidades e, no fim, colocá-las sob a terra? Para mim, não faria muito sentido. Legal isso, né, que a Vitória manifestou. E ainda sobre a lei de herança, o autor da Logosofia tem um livro que chama A Herança de Si Mesmo. E esse título sempre me inquietou. Me perguntava assim, como assim herdar a si mesmo? Né? É possível isso? O que eu herdo de mim? E a lei de herança, assim como todas as leis universais, é uma lei justa. E essa lei condiz bem com aquele estado popular que a gente colhe e que a gente planta, né? E aí eu me recordei que certa vez na faculdade eu fui reprovada em uma matéria. Fiquei muito chateada, culpei a professora, a própria matéria, mas teve um momento que caladinha comigo mesma eu me perguntei, por qual motivo, Yânila, você reprovou na disciplina, né? Então, eu recordei que a minha conduta ao longo daquele semestre não foi muito favorável. Então, eu faltei muitas aulas, fui displicente na entrega dos trabalhos, estudei pouco para as provas. Então, era mais que justo mesmo eu reprovar, por mais que eu não aceitasse. E aí, a partir daquela reflexão, eu passei a culpar somente a mim mesma. Entendi que a minha conduta deveria ter sido diferente para ter conquistado o resultado melhor, né? O resultado esperado. A lei de herança, sem dúvida, atuou naquele momento. Eu herdei a minha própria conduta, guiada por pensamentos negativos e, né, de maneira justa, eu fui reprovada. Então, aí depois eu tive a oportunidade de repetir aquela matéria e eu estava muito mais consciente daquela falha do passado, né? E assim foi, além de ser aprovada, eu aprendi muito sobre o valor da disciplina, né, para tudo que eu desejo realizar. Agora, quantas vezes não passamos por situações desse tipo, né? Em vez de culpar a nós mesmos pelas nossas falhas, culpamos os outros ou os fatores externos pelos nossos insucessos, né? Eu tenho aprendido que nós somos uma sucessão de seres, ou seja, a Yânila do presente colhe o fruto da Yânila do passado. A do presente busca plantar boas sementes
para que a IANU do futuro possa colher, né? E assim sucessivamente. Essa herança, né, de si mesmo que vocês estão falando é um conceito realmente inovador da logosofia, porque traz a responsabilidade para a gente, né? E eu me lembrei do conceito que eu tive quando eu estudei biologia, que era um conceito bem diferente. Eu me lembrei até de um outro conceito que me chamou, que eu tenho interesse em saber como que a logosofia trata, né, que é o conceito de evolução. Na biologia, a evolução ela acontece através de uma série de mudanças que ocorrem aleatoriamente. Mas, e para a logosofia, como é que funciona? Também é assim? Então, Paulo, de fato, né, como você falou, na natureza, a seleção das espécies inferiores ocorre através de ciclos de longa duração, de maneira extremamente aleatória. Mas quando pensamos em ser humano, tem uma diferença enorme, porque nós somos os únicos seres da criação capazes de realizar mudanças por vontade própria. Mas será se todos nós temos consciência disso? Ou evoluímos também de maneira aleatória e extremamente lenta, por tentativa e erro, da mesma forma que os demais animais? Veja, suponha que a gente tenha que percorrer uma distância de 1.000 quilômetros. Num passado bem remoto, essa distância era percorrida a pé, ou nem era percorrida. Depois apelou-se para o cavalo, para o camelo, até que criaram as carruagens. Chegou uma época que tinha-se já a locomotiva a vapor. Hoje, usualmente, utilizaríamos um avião, certo? Supondo que essa mesma distância é um dos trechos da nossa evolução, concluímos que, ao aperfeiçoarmos os meios, podemos chegar ao fim do percurso de maneira bem mais rápida e com menores obstáculos do que aquele que, por qualquer motivo que fosse, escolhesse um meio já antiquado, né? já ultrapassado. Mas como que eu vou aperfeiçoar esses meios? Olha, antes de tudo, eu tenho que me conhecer, sabe, Paulo? Tipo, fazer um inventário de mim, os meus defeitos, as minhas virtudes, o que eu já conquistei, o que eu ainda quero conquistar. Depois, eu tenho que pensar em quem eu quero ser. Dispondo do ponto de partida e do ponto de chegada, agora eu vou fazer uma bagagem com todos os elementos necessários para realizar essa viagem em prol da evolução. E que elementos serão esses que vão fazer parte da minha bagagem? Muito esforço, paciência, constância, inteligência ativa e os conhecimentos logosóficos. Pronto. Agora eu tenho um ponto de partida, eu tenho um ponto de chegada, estou com a mala pronta. E agora? Você concorda comigo que para que eu chegue ao fim do percurso, primeiro eu tenho que sair de onde eu estou? Da mesma forma que, para que sejamos o que não somos, devemos começar por deixar de ser o que somos. Essa é a lei da evolução e ela atinge a todos os seres da criação. Nós, seres humanos, temos a capacidade de evoluir mais rápido, né? Pois bem, Vitória, mas se a gente tem essa prerrogativa de ir mais rápido, por que ainda hoje a humanidade ainda está em um estado tão precário, né? Com tanta violência, com tanto desrespeito? Vou responder essa, hein? Vamos lá, Se Ana. você perguntar para qualquer pessoa, Paulo, se ela quer ser uma pessoa melhor, com certeza ele vai responder que sim, né? Que quer ser uma pessoa melhor. Porém, são poucas aquelas que querem ter uma conduta elevada. Muitas das vezes não sabe como e nem por onde começar. Eu era uma dessas pessoas, mas eu tenho experimentado na minha vida que para ser verdadeiramente melhor, eu preciso ter conhecimento, viver de forma consciente, ter constância e paciência. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de dormir, porém não gosto dessa característica em mim, porque eu percebo que eu perco tempo, né? O dia que eu durmo muito, em vez de que eu poderia ter aproveitado o tempo estudando ou fazendo alguma coisa mais útil para a minha vida, eu fico super mal comigo mesma. Então, eu identifiquei a necessidade de mudar essa minha conduta. Por exemplo, eu entro no trabalho às 9. Então, eu estipulei a meta de aproveitar 3 horas antes de ir para o trabalho com atividades voltadas para mim mesma. Estudar, fazer exercício físico. Assim, eu teria que acordar às 6, né? Aí você me pergunta, e aí, como é que foi, né? Será que você conseguiu acordar? Te garanto que foi nada fácil, mas pode acreditar que consegui perseverar
E com o tempo, eu fui conquistando esse tempo útil e produtivo para minha vida, né? De forma gradativa, um passo de cada vez. Conforme eu vou experimentando os benefícios conquistados de forma consciente, essa conquista se torna motivo de estímulo para a conquista de outras. E assim vão mudando a minha vida para que ela se reflita no futuro, né? Que eu possa colher no futuro aquilo que eu quero viver. É um processo longo, mas muito gratificante e feliz. Porque assim, será que existe algo mais importante na vida do que nos aperfeiçoarmos, né? Certamente não, né, Yangela? Você falou de uma necessidade de mudar e realmente vejo essa necessidade de sair da inércia. Bom, mudar uma conduta não é fácil. Exige um processo de adaptação, não é? E até nessa pandemia, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas estão meio que sendo obrigadas, né, meio forçadas a se adaptarem a essa nova realidade. Então, eu queria saber de vocês como que vocês veem a adaptação na realidade de vocês, nesse processo, né, de adaptação. Paulo, vou começar fazendo uma analogia. Quando a gente sofre uma lesão, uma infecção, atua no nosso corpo uma série de mecanismos, né, para solucionar aquele estresse. Por exemplo, a inflamação, a cicatrização. Então, se biologicamente nosso corpo tem essa capacidade de se adaptar a diferentes circunstâncias, não é natural intuir que também a nossa mente tem essa capacidade? Olha, eu vejo que essa capacidade de me adaptar a diferentes circunstâncias tem me evitado muitas preocupações e desgastes inúteis. No início das minhas aulas à distância, por exemplo, eu passava o dia inteiro amargurada por não achar que esse é o melhor método, né, de ensino e por não ser aquela experiência que eu estava esperando, né, da minha faculdade. Mas ia adiantar eu ficar o dia estressada com isso? Mudaria a situação? Evidentemente que não, né? Infelizmente. Então, se eu não posso mudar essa situação, o que eu posso mudar então? Os meus pensamentos, certo? Então, eu passei a cultivar pensamentos de muita gratidão àquela vitória do passado, né? Que plantou aquelas boas sementes para que eu colhesse essa realidade hoje. E também a gratidão de poder estar fazendo esse curso, né? Que eu sempre projetei para a minha vida. Então, eu vejo que dessa maneira eu deixei minha mente muito mais serena e os meus estudos se tornaram muito mais agradáveis e produtivos. Então, Paulo, eu tenho buscado sempre na minha vida colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. Assim, eu observo que eu consigo manter uma constante de equilíbrio na minha mente, ainda que as condições não sejam tão agradáveis assim. Sem dúvidas, né, Vitória? A prática da lei de adaptação tem sido muito necessária nesse momento de pandemia, né? E, assim, eu percebo que a resistência por parte de algumas pessoas em se adaptar às mudanças que são obrigatórias trazem sofrimentos e problemas psicológicos desnecessários, assim. As adaptações impostas são muito mais psicológicas do que realmente físicas, né, nesse momento de pandemia. E aí eu fico me perguntando, por que se resiste tanto a se adaptar a essa nova realidade? Porque é difícil para alguns e tranquilo para outros. Já observaram quais os pensamentos que dificultam essa adaptabilidade? Bom, percebo que o que complica são pensamentos de queixa, insegurança e medo que toma conta da mente de algumas pessoas e torna esse período muito mais difícil do que ele realmente é. Então, imagina-se o que não é real e cria-se barreiras que, em verdade, não tem toda aquela dimensão, né? Como foi falado anteriormente, devemos conhecer as leis universais e nos conduzirmos sob sua orientação. E a lei da adaptação é uma dessas leis inexoráveis, assim, que não devemos nos contrapor, mas sim seguir sob seu influxo, né? Logo no início da pandemia, eu tive que ficar em casa sozinha por aproximadamente 3 meses. E digo que foi um período que eu aproveitei muito, porque eu tive a oportunidade de estar mais comigo mesma e cultivar novos hábitos, né? Para lidar com o medo, eu pensava assim: bom, estou fazendo tudo que está ao meu alcance para evitar o coronavírus, né? Isolamento, máscara e álcool em gel caso eu saia de casa. Agora eu vou me esforçar para evitar ao máximo o vírus da inadaptabilidade, que o corona tem trazido nesse momento de pandemia, mas tem sido pouco estudado, né?
E assim eu criei novos hábitos para minha rotina. Retomei contato com alguns amigos que há muito tempo eu não tinha notícias. Eu aprendi sobre novas ferramentas tecnológicas. E assim aquele período foi de fato um grande aprendizado. Realmente é um grande aprendizado, né? E a gente fica feliz de vocês estarem aqui trazendo para a gente esse aprendizado de vocês. Até agora, né, a gente falou de vários aspectos interessantes e, por exemplo, até ficou claro para todo mundo que Deus existe. Mas queria dar um passo a mais. Qual que é, então, o conceito de Deus para a logosofia? Quem que anima responder essa aqui? Eu. Porque realmente é uma ótima pergunta, Paulo. Realmente faz todo sentido e complementa bem o tema dessa palestra, né? Já que este é, sem dúvida, o conceito causal. É dele que todos os demais conceitos se originam. E eu penso que depois de tudo que foi apresentado aqui, não é difícil compreender que para a logosofia, o saber, o conhecimento, é a razão da existência do homem na Terra, né? E a busca desse saber, o saber superior, é uma necessidade inevitável e vital do próprio espírito. Eu refleti e percebi que em todo lugar onde há presença humana, independente de época, povos e etc., a humanidade ela caminhou e ela caminha à procura de respostas para uma infinidade de perguntas que ecoaram no interno de cada um. No entanto, o homem, desvalido desse saber, ele seguiu sem rumo, preso a superstições, preconceitos, tradições e muitos, muitos temores desnecessários. Quando o Criador nos concedeu toda essa estrutura biopsicoespiritual, vou abrir um parênteses aqui. Veja bem, temos uma estrutura biológica, psicológica e espiritual. Olha quão complexos somos, né? E isso nos destaca dentro dos demais seres da criação. Eu compreendo hoje que o Criador, ele nos fez dotar dessas prerrogativas para que conhecêssemos suas leis e pudéssemos evoluir até nos aproximar da perfeição. Algumas dessas leis, inclusive, foram abordadas aqui. E são leis que estão presentes nos processos do universo, estão estampadas na natureza, né? São processos exatos, é ciência pura, é perfeito, no qual o homem ele se inspira para criar a sua ciência. A logosofia, agora respondendo de fato a sua pergunta, ela coloca Deus no lugar mais elevado. Ela apresenta a existência de um Criador universal, que une os homens em uma única busca, que é justamente a busca pelo conhecimento. E é o meio pelo qual se compreende, se sente e se ama a Ele. E o que já é algo que eu penso que jamais conseguiríamos fazer através da ignorância. Olha, eu fico muito entusiasmado de ver vocês, tão jovens, interessados por esses conceitos. Eu fico pensando assim, diante de tudo que tem por viver, o tanto que esses conceitos vão, aplicados na vida, né, de vocês, vão poder nortear o futuro da humanidade, não é? E se alguém mais, né, quiser estudar, quiser conhecer essas e outras concepções logosóficas, como eu disse no início, é só baixar o livro gratuitamente no site logosofia.org.br e nesse site também é possível ter mais informações, né, sobre logosofia. Ou então, uma outra opção seria responder o e-mail que nós vamos encaminhar para vocês com uma ficha de inscrição, tá bem? É só responder que a gente vai retornar. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês e também queria alertar para que todos fiquem atentos à nossa próxima atividade comemorativa dos nossos 90 anos de logosofia no mundo, que vai ser amanhã, às 17 horas, vai ter uma live com os jovens e o título dessa live é Como utilizar a força do pensamento a meu favor. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero todos amanhã, então. Um abraço, gente. Uma boa noite. Obrigada. Tchau, obrigada.